O artigo originado da pesquisa tem por título Variáveis para a formulação de políticas públicas para a formação do espaço urbano. De modo resumido, nessa pesquisa, identificou-se variáveis explicativas da formação do espaço urbano a partir de uma revisão bibliográfica. Partiu-se da premissa que aprofundar o conhecimento sobre a formação das cidades tem o potencial de contribuir para a solução de problemas atuais, sob a ênfase do planejamento, dos processos de reurbanização ou reorganização do espaço urbano e com a finalidade de melhoria da mobilidade urbana nas cidades médias. Outra premissa é que a industrialização e os transportes, no passado, tiveram o potencial de influenciar a formação das cidades. E ainda, outra premissa é que as políticas públicas contribuem para a formação do espaço urbano. A partir dessas três premissas, passe a reflexão de como aprofundar o conhecimento sobre a formação das cidades, sob a ênfase da industrialização e dos transportes, de modo a se contribuir para a formulação de políticas públicas, principalmente com ênfase na mobilidade urbana das cidades médias. Como aprofundar esse conhecimento? Supõe-se que uma revisão bibliográfica sobre fatos passados, com ênfase nesses dois aspectos da história, a industrialização e os transportes, pode conduzir a conhecimento de variáveis com potencial de explicar a formação das cidades e contribuir para a formulação de políticas públicas, onde pode ser dado ênfase à formação do espaço urbano das cidades médias brasileiras. Portanto, o objetivo dessa pesquisa foi revisar a bibliografia sobre industrialização e transportes nas cidades brasileiras para apontar variáveis com potencial de contribuir para a formulação de políticas públicas para a formação do espaço urbano das cidades médias brasileiras, considerando que essas variáveis identificadas são explicativas da formação desse espaço urbano. Quanto ao método, precisou-se delimitar o período de pesquisa, e onde foi delimitado os períodos colonial e república, pós-crise econômica de 29 e Segunda Guerra Mundial. Ainda no método, foi levantada uma tipologia para os fatos históricos e foram apontados os efeitos mais relevantes na pesquisa causados pela industrialização e transporte no espaço urbano. Em síntese, as análises revelaram que o adensamento populacional, a distância moradia-trabalho, a população urbana e a frota de veículos são variáveis com o potencial de explicar a formação das cidades. Em síntese ainda, destaca-se que a natureza dos fatos que influenciaram a formação das cidades podem ser caracterizados como voluntários ou involuntários, ou seja, voluntários aqueles que partem da vontade do ente público, seja por uma política pública, seja por a formação de um espaço urbano de modo programado, ou involuntário, quando o espaço urbano surge sem a atuação do ente público espontaneamente. Ambos têm o potencial de apontar a intensidade de controle da gestão pública sobre as variáveis na formulação das políticas públicas. Concluiu-se, preliminarmente, que a pesquisa teve o potencial de resgatar outras pesquisas passadas que foram importantes para a ciência e foram importantes no contexto brasileiro. Contribuiu também a pesquisa para identificar uma tipologia de fenômenos que influenciam os processos de formação das cidades, classificáveis em voluntários e involuntários. A pesquisa permitiu entender que as administrações públicas devem estar atentas em seu planejamento territorial à formulação de políticas públicas com foco nas revoluções tecnológicas que são um processo contínuo. Assim como no passado, a industrialização e os novos modos de transporte influenciaram a formação das cidades, as tecnologias digitais
as novas tecnologias de prestação de serviço têm o potencial de modificar o modo das pessoas morarem, trabalharem e consumirem, de forma a modificar a configuração do espaço urbano. Concluiu-se, portanto, que as variáveis apontadas na pesquisa podem contribuir para as administrações públicas formularem modelos matemáticos que permitam auxiliar na tomada de decisão quanto à formulação de políticas públicas. Portanto, com a finalidade de aprofundar o conhecimento sobre as variáveis adensamento populacional, distanciamento moradia-trabalho, população urbana, frota de veículos e natureza do fato, se voluntário ou involuntário, quanto à formação das cidades, sugere-se pesquisas futuras que visem a construção de modelos matemáticos a partir dessas variáveis.